tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtos naturais e o desenvolvimento de fármacos. Até o momento a gente trabalhou a parte mais inicial, né? Como que são feitas as pesquisas, o que que eles precisam, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho aí depois dessa pesquisa feita da planta, né? Ela indo para a área industrial e depois ela dando desenvolvimento aí no que a gente chama de fitoterapia. Tudo bem? Vamos lá, a diversidade química, né, oferecida por essas plantas, ela representa um marco na história da terapêutica, né, porque não representa apenas o surgimento de um grupo novo de substâncias, mas originou a identificação de novas possibilidades de intervenção terapêutica, né, que a gente veio trabalhando. Então, primeiro ocorreu lá a pesquisa, foi feito todo o levantamento daquela planta, né, levado para o laboratório, observação de princípios ativos, isolamento de molécula, tá? Com a possibilidade dessa intervenção terapêutica. Então, realmente, né, houve, né, uma questão que pudesse ser feito um medicamento, tá? A importância histórica desses compostos bioativos obtidos de plantas como protótipo para o desenvolvimento de fármacos pode ser demonstrado, por exemplo, né, pelas primeiras substâncias isoladas que foram as plantas da morfina e da digitoxina, tá? Que são, né, das plantas do gênero Digitalis e Papaver, né? Que a gente trabalhou até na última aula um artigo falando da Papaver, né? Que é uma substância muito comum utilizada, tá? Aliado a isso, né, a biodiversidade brasileira contribui demais para a incessante busca de novas moléculas, para o isolamento e identificação dos futuros fitofármacos. Ou seja, ainda há um grande potencial a ser explorado na área de produtos naturais. O nosso país ele é muito rico em biodiversidade, né? Então, nós temos essa vantagem aí nas nossas pesquisas, tá? Nesse contexto, né, que a gente está trabalhando, os produtos naturais vêm recuperando espaço e importância na indústria farmacêutica. Então a gente tem observado aí nas prateleiras cada vez mais a presença de produtos derivados de plantas medicinais, tá? Seja como fonte inspiradora de novos padrões moleculares bioativos. Lá na Europa, por exemplo, a fitoterapia já é parte da medicina tradicional, sendo que os extratos de plantas e os componentes ativos, além dos produtos medicinais acabados, eles também são descritos nas farmacopeias. Então isso é bastante interessante. Lá é bem visto, né, a questão da fitoterapia, tá? Além dos produtos medicinais, né, já estarem tão famosos assim, alguns exemplos de origem oriental são os extratos do ginseng, por exemplo, né? A gente conhece bastante essa história do ginseng por aí, tá? Onde você vai tem ginseng, né? O ginkgo biloba também é utilizado no controle de problemas vasculares, né? Cerebrais, questão da memória, propriedades neuroprotetoras. Ele ilustra um exemplo bem legal de fitoterápico de sucesso, tá? E é bastante comum a gente ouvir falar do ginseng e também da ginkgo biloba, tá? A partir dos extratos dessas plantas, né, foi possível que os cientistas demonstrassem importantes propriedades antimicrobióticas, né, e antitrombócitas também, né? Lembra que eu falei para vocês que as plantas elas têm uns mecanismos aí de defesa e isso pode ser utilizado pela população, tá? É, do extrato, por exemplo, da erva de São João, né, foi isolado a hipericina, que é utilizada como antidepressivo, tá? Aparentemente, né, essas propriedades atribuídas a esse extrato devem-se a uma substância, né, dentro da folha desse material, tá? Chamada hiperforina, tá certo? Então a gente vai discutir um pouquinho aí essa questão dessas plantas, né, que representam uma quantidade tão importante dentro dos fármacos que nós usamos nas intervenções terapêuticas, ok?